Então, nessa ação penal 505, 30, 13 e 30, depoimento do senhor Eduardo Constantino da Cunha. Senhor Eduardo, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Excelência, Público. só uma questão de ordem, antes do início do interrogatório, por favor. A defesa fez um pedido, Vossa Excelência apreciou, mas depois do pedido, novos fatos corroboram o que foi colocado na petição. A defesa pediu o adiamento do ato, uma vez que uma mídia que supostamente contém a extração do celular do Eduardo Cunha estava em perícia, né? E chegou um laudo pericial e a defesa, de boa fé, ao ver os autos para poder ver se haveria um interrogatório, viu que havia um laudo que encaminhou uma nova mídia e disse que era razoável supor, para usar a expressão utilizada pelo perito oficial, que a mídia que foi analisada pela assistência técnica da defesa estaria corrompida ou teria havido algum problema. Fato é que não há mais sequer como se saber se a mídia que está sendo utilizada pela perícia oficial é a mesma da defesa. Essa incerteza corrói qualquer chance da gente ter uma autodefesa efetiva aqui, porque a gente não vai saber se uma das provas que foi utilizada pela acusação foi analisada pela defesa, tal como ela foi analisada pelo Estado da acusação. Então, já que Vossa Excelência, inclusive, deu 10 dias de prazo para assistência técnica, na visão da defesa, não custaria em nada a cautela de adiar o interrogatório depois desse momento processual, que aí sim o contraditório vai estar efetivado. O contraditório eventualmente efetivado após a autodefesa e nada adiantará, porque um dos pilares da ampla defesa vai estar esgotado. Essa questão já foi apreciada e foi indeferida, eu remeto às razões do despacho, né? O fato é que esses elementos do celular estão nos autos há longo tempo e tem as mensagens. Se for o caso, o acusado confrontado com elas tem condições de reconhecer ou não a sua autenticidade. A questão ali que a defesa coloca são questões apenas técnicas e não há nenhuma suspeita fundada de que houve qualquer espécie de manipulação nessas mensagens. E a defesa também não demonstrou minimamente que essa possibilidade tenha ocorrido. Então ela tem plenas condições de realizar esse ato, esse conteúdo já foi disponibilizado à defesa, a defesa tem esse conteúdo faz tempo, e o que existe é a defesa questionando a possibilidade de manipulação. O próprio acusado tem condições de responder diante de mensagens que lhe forem apresentadas, se elas foram manipuladas ou não, se ele reconhece ou não. Se ele afirmar que não reconhece, está dentro do direito de defesa dele, faz parte do contraditório. Para que, considerando que a mídia tida como regular pelo perito não foi dada à defesa, então que não se façam perguntas sobre a prova que está incerta nessa mídia. Não, indefiro, doutor. Esse conteúdo já está nos autos faz tempo e você tem o documento, você mostra o acusado reconhece ou não reconhece a autenticidade, se é que vai chegar se é que isso vai ser mostrado. Enfim, não tem nenhuma dificuldade nisso. O exercício da ampla defesa. Só uma última, então, questão de ordem. A defesa não teve como efetivar a ampla defesa anterior ao interrogatório. Embora Vossa Excelência tenha deferido o interrogatório presencial, salvo engano, há quase 2 meses, como se sabe, o ato é oral, e como a característica do ato é oral, a reunião tem que ser um pouco prévia. Não adianta nada eu tratar de uma audiência com o meu cliente, isso é sediço na advocacia, imagino que também no ofício de Vossa Excelência. Não adianta nada se tratar de temas de uma audiência muito antes. Então, sobretudo pela defesa técnica, que tem outros processos, tem outras. Então, não houve o aperfeiçoamento da ampla defesa, não se tem como, às vésperas de uma audiência, de um tema dessa complexidade. Essa acusação foi feita há mais de um ano, a defesa teve inúmeras oportunidades para conversar com o cliente e preparar a linha de defesa. Essa argumentação de que não houve tempo para preparar a defesa é absolutamente inconsistente. Se você só concluir isso, porque tem alguns argumentos que eu acho que interessam. Tem algum requerimento quanto a isso? Não. Sim. Isso já foi apreciado? Tem um requerimento. É porque, efetivamente, aí os fatos novos, né? Não tem fato novo nenhum. Se Vossa Excelência só permitiu eu apresentar os fatos novos, eu acredito que Vossa Excelência vai entender que há. De fato, estivemos ontem no Complexo Médico Penal, na tentativa de ter
uma entrevista que prestasse eficácia para a defesa e não conseguimos. Quer dizer, a gente chegou lá 10 e pouco, né? O atendimento foi só 11 horas, aí na hora do meio-dia já teve que interrupção para o horário do almoço. Depois fomos à tarde, tudo isso por um parlatório, não houve a possibilidade de exibição de documentos. Tentamos ir de manhã, hoje. Com isso, não há possibilidade de um caso que envolve prova documental enorme, um caso desse tamanho, que a acusação teve tanto tempo para produzir as pretensas provas. A defesa não teve tempo. Lembrando que essa acusação foi recebida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou questionando o recebimento, assim, estou só questionando que a defesa não teve tempo de tratar das provas com o acusado na véspera do interrogatório. A entrevista reservada é uma garantia. Então se pede também, não haveria nenhum tipo de prejuízo no adiamento e que se fosse, pode ser até que nas dependências da Justiça, que fosse dada horas, 3 horas, como Vossa Excelência deu da última vez, de análise de documento, de entrevista pessoal com a defesa. É inviável, doutor. Existem horários em estabelecimentos carcerários, a defesa tem que trabalhar com esses horários. A entrevista por parlatório é a entrevista reservada do mesmo jeito, certo? E num processo que já tem mais de 2 anos, quase 3 anos de trâmite, a defesa argumentar que não teve tempo de conversar com o cliente é um total disparate aqui, com todo respeito. Só um registro, eu falei que eu não tive tempo de conversar nas vésperas, que é o tempo que se trata. Então a defesa tem que se programar melhor para fazer o contato com o cliente. Não precisa ir na véspera, pode ir na antivéspera, pode ir semana passada, pode ir na semana anterior. Então é um disparate essa argumentação da defesa. Está indeferido, doutor. Tudo bem, só registrando. E agora eu vou começar o interrogatório. É só a defesa que quer prestar eficácia, não tem nada de Olha, doutor, a ampla defesa do seu cliente foi totalmente respeitada. Se a defesa não foi diligente o suficiente para visitar o cliente tantas vezes quanto for necessário para apresentar a defesa, a desídia é da defesa e não do juízo. A defesa entende a defesa, Excelência, e a defesa foi no limite que foi permitido pelo Estado, diligente, não incorreu em desídia. Talvez devesse ter sido mais diligente. Os limites. Talvez devesse ter sido mais diligente, então, doutor. E não transferir a culpa para o Estado. Vamos aqui começar, então. Então, senhor Eduardo, retomando, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público, na condição de acusado. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Eu vou falar. Certo. É a oportunidade que o senhor tem de falar. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. Certo? Eu vou pedir só para o senhor puxar o microfone um pouco mais próximo, já que a audiência é gravada. Senhor Eduardo, antes de começar com só os questionamentos próprios aqui da acusação, alguns fatos notórios relativamente à sua carreira política. Eu tenho informação aqui, o senhor só me confirma que o senhor foi deputado estadual do Rio de Janeiro a partir de 2001, isso? Fui deputado estadual de 2001 a 2003, deputado federal de 2003 a 2016. Perfeito. O senhor também exerceu a presidência da Câmara dos Exerci Deputados? a presidência da Câmara dos Deputados. Qual foi o período mesmo? 1º de fevereiro de 2015 a 7 de julho de 2016. Para nós irmos aqui direto ao ponto, senhor Eduardo, consta na acusação a afirmação do Ministério Público que o senhor teria recebido recursos provenientes de um acerto de corrupção envolvendo contratos na Petrobras. Existe alguma... em relação a essa acusação, ela é algum ponto verdadeiro? Ela é falsa. Só pela ordem, Vossa Excelência vai cumprir o 186 do CPP que fala que tem que haver a cientificação do inteiro teor da acusação? Eu não estou nem dizendo para ler a denúncia inteira, mas é só esse o resumo. Doutor, ele já não conhece? O senhor conhece a acusação ou o senhor Eduardo Cunha? Que está sendo formulando contra o senhor? Não sei, doutor. Quer que faça o interrogatório normal, a defesa vai ficar perturbando, ou condução do ato? Do Código de Processo Penal. O juiz conhece o Código de Processo Penal, doutor. O senhor conhece a acusação? Tem alguma dúvida sobre algum ponto dela? Se tiver, eu vou ao curso das respostas que eu posso formulando. Eu tenho sobre um embasamento de recepção da denúncia, daquilo que eventualmente assisti dos depoimentos, daquilo que eu cooperei com a defesa. Obviamente, da parte técnica, a minha defesa está habilitada a responder por mim. Perfeito. E seguirei o que ela determinar. Certo.